Dando sequência em nossa aula, estamos estudando o tema Vida Vitoriosa na Família, na nossa EBD.3, a nossa escola bíblica em 3 dimensões, discipuladora, dinâmica e digital. Dando sequência aqui ao nosso tema, nós vamos dar uma olhada, passear um pouquinho pelo livro de Gênesis, no seu capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 24, aonde nós vamos aí entender como foi o início de tudo, ou seja, como iniciou-se a família, né? Como iniciou-se esse projeto tão maravilhoso de Deus, a família. Nós vamos dividir esse tópico aqui em alguns subtópicos. O primeiro deles, Deus criou o homem. O segundo, preparou-lhe um ambiente adequado, concedeu-lhe um trabalho ao homem, né? Deus deu ordens ao homem, a Adão, encarregou ele de nomear os animais. Aí a gente vai ver que Deus criou a mulher, homem e mulher foram criados igualmente. E finalizando esse tópico aqui, aconteceu o primeiro casamento, ou seja, o momento em que iniciou-se a primeira família, ali nesse plano de Deus, nesse plano divino dele, que é a família. Gênesis 2,7, que vai nos dizer: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa é a narrativa bíblica que nós vemos da criação do homem, onde Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Aqui então, Gênesis 2,7 está aí o registro da criação do homem. Nos passos seguintes, nós vamos ver que Deus preparou um ambiente adequado para a sobrevivência do homem. Gênesis 2,8, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Gênesis 2,8. Ou seja, foi o Senhor Deus que cultivou o primeiro jardim. Ou seja, quando ele entregou esse jardim ao homem, como nós vamos ver na sequência, o jardim já estava plantado, né? Cabia ao homem somente cuidar desse jardim, assim como está lá em Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, ali naquele momento, em Gênesis 2,15, Deus concede um trabalho para o homem naquele momento, né? Dando sequência, em Gênesis 2, 16 e 17, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui nós vemos a ordem, digamos, moral que Deus já deu ao homem ali naquele momento, mostrando para nós, ainda até mesmo o princípio que nós podemos extrair aqui dessa passagem para os nossos dias atuais, que sim, nós temos que ser submissos às ordens, né? Às ordens da nossa Constituição, temos que ser submissos às nossas lideranças, temos que ser submissos aos nossos patrões, aos nossos chefes, e nós temos que ser submissos às nossas lideranças, sejam elas religiosas, sejam elas familiares, sejam elas profissionais. Isso é um princípio moral já descrito lá no início da criação do homem, onde Deus já lhe deu algumas ordens para o homem, né? E ali naquele momento a ordem era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas o que isso tem a ver com os nossos dias, em nosso contexto familiar de nossos dias? Sim, né? Porque a submissão, ela é bíblica, né? E para que a família vá bem, para que a família cresça e possa regozijar-se de uma vida plena em Jesus Cristo, a família ela precisa sim estar atenta aos princípios de submissão, praticar isso no lar, no dia a dia. Ainda em Gênesis 2,19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu,
o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Gênesis 2:19, Deus encarrega o homem de nomear os animais, né? Essa foi também uma tarefa que Deus deu para o homem ali no jardim do Éden, né? E aí muitos dizem ainda em nossos dias o porquê então, se Deus deu essa tarefa para que Adão nomeasse os animais, por que nós ainda temos muitos animais que hoje em dia ainda não têm nome, né? Aí, isso é uma piadinha, só abrindo um parênteses aqui e já fechando, né? Porque dizem que depois que Deus lhe deu a mulher, aí ele não teve mais tempo para dar nome aos bichos, por isso que nós temos ainda muitos bichos hoje sem nomes, né? Fecha o parênteses, isso não é bíblico não, tá? Isso é sabedoria popular, digamos assim. Dando sequência, então, Gênesis 2, 21 e 22, vamos ver a criação da mulher. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Gênesis 2, 21 e 22. A gente vê aqui o relato da criação da mulher. A gente vai ver também no texto em que o homem, ele estava ali entre os animais, vendo que todos os outros animais tinham o seu par, ou seja, a sua semelhança, e ele era sozinho. E a gente vai ver também que não foi o homem que pediu para Deus uma companheira, sim Deus que viu a solidão do homem e tratou então de criar ali a mulher para ser a sua companheira. Gênesis 2, 23, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aqui nós temos um princípio de igualdade entre o homem e a mulher, porque Deus, ele tirou a mulher, ele fez a mulher a partir de uma costela de Adão, ou seja, aqui na mesma altura, significando que a mulher não foi feita do dedão, né, para que ela não fosse inferior ao homem, e nem aqui de uma parte do cérebro para que ela fosse superior ao homem, e sim feito de uma costela. Então nós vemos aí um princípio de igualdade entre homem e entre a mulher. E aí, fechando esse tópico, nós vemos lá em Gênesis 2, 24, o relato do primeiro casamento da história, né, da história da humanidade. Gênesis 2, 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, aqui, nesse relato, nós vemos, acontece o primeiro casamento, e a partir desse momento, em que nós vemos que é formada a primeira família, a partir de um homem, Adão, e a mulher, aquela criada, né, por Deus através de uma de suas costelas, a Eva, né? Forma-se então aqui a primeira família. Estamos encerrando esse bloco, essa parte nesse momento, nós voltamos daqui a pouquinho.